Meus pais deram à minha irmã a casa que ela merecia. Depois me mandaram mensagem para pagar a hipoteca. Respondi: pergunte ao dono. 2 dias depois, o advogado deles me ligou em pânico. A mensagem chegou às 21h47 numa terça-feira. Mãe, pagamento da hipoteca vence amanhã. Mande os $800 como sempre. Agora que Danielle possui a casa, ela vai precisar do seu apoio mais do que nunca. Encarei a tela do meu telefone no estacionamento do Rosewood Community Center, onde acabei de terminar uma sessão de aconselhamento de 3 horas com uma família enfrentando execução hipotecária. Minhas mãos ainda estavam no volante do meu Honda Accord de 2014. O mesmo carro que vinha dirigindo desde a faculdade. O mesmo carro sobre o qual minha família fazia piadas em cada reunião de feriado. Steven ainda não pode pagar um carro de verdade. Steven ainda mora naquele apartamento caixa de sapato. Steven ainda está bancando o herói de organização sem fins lucrativos, enquanto o resto de nós constrói vidas reais. Meu telefone vibrou de novo. Mãe, você viu minha mensagem? O prazo de pagamento é meia-noite. Não esqueça. Olhei para a mensagem. Depois para a notificação acima dela. O e-mail do meu contador que tinha chegado 20 minutos atrás. Linha de assunto. Revisão de portfólio do quarto trimestre. Cascade Holdings. Ativos líquidos atuais. $8.470.000. Valor total do portfólio. $23.100.000. Eu era rico há 10 anos. Minha família não tinha ideia. Tinha ouvido a conversa inteira através da parede da sala 3 horas antes. Não deveria estar lá. Tinha passado na casa da infância depois do trabalho para deixar os livros que minha mãe pediu emprestados. Alguma coleção de memórias que queria para o clube do livro. A porta da frente estava destrancada. Entrei, chamando, mas ninguém respondeu. Foi quando ouvi a voz do meu pai da sala. Estamos dando a casa para Danielle. Ela merece. Está começando uma família. Congelei no corredor. O livro escorregou das minhas mãos. Você está certo, minha mãe disse. Steven tem 32 anos e ainda é solteiro. O que ele faria com uma casa de 4 quartos? Provavelmente só deixaria cair aos pedaços. Minha irmã Danielle guinhou. Meu Deus, nossa própria casa. Brad, finalmente podemos ter aquela cozinha externa que estávamos planejando. O marido dela, Brad, riu. E o home theater e a adega. Vocês merecem isto, meu pai disse. A voz estava calorosa, orgulhosa. Vocês estão construindo algo real, uma família, um futuro. É para isso que a casa foi feita. Fiquei de pé lá no corredor da minha casa da infância, ainda usando as roupas de trabalho, caqui e uma camisa abotoada da Target, e tentei processar o que estava ouvindo. Eles estavam dando a casa, minha casa, a casa que vinha pagando todo mês por 10 anos. A casa que eu possuía. Caminhei até a porta da sala. Danielle estava no sofá, mostrando amostras de tinta para Brad no telefone. Meus pais estavam de pé perto da lareira, segurando taças de champanhe. Havia um bolo na mesa de centro. Parabéns, Danielle e Brad, escrito em cobertura roxa. Eles tinham feito uma festa. Planejado, celebrado, ninguém me contou. Steven, o sorriso da minha mãe vacilou ligeiramente. O que você está fazendo aqui? Trouxe seus livros. Minha voz soou oca. Deixei na mesa de entrada. Ah, obrigada. Ela trocou um olhar com meu pai. Bem, já que você está aqui, temos novidades empolgantes. Ouvi. Não é maravilhoso? Danielle pulou do sofá. Ela tinha 28 anos. Loira, animada, tudo que nunca fui. Vamos ter tanto espaço. Brad já está desenhando a cozinha externa. Vai ter um forno de pizza embutido e tudo. Parabéns, disse. A palavra pareceu vidro na minha boca. Não fique de cara feia, Steven, minha mãe disse. Ela tinha aquele tom, o que usava quando achava que eu estava sendo difícil. Você deveria estar feliz pela sua irmã. Família? Ajuda a família. Olhei para meu pai. Para o homem que me ensinou como jogar beisebol, como trocar um pneu, como equilibrar um talão de cheques. O homem que sentou comigo quando eu tinha 16 anos e disse que sucesso significava estabilidade, responsabilidade, cuidar das pessoas que importavam. Ele não olhou para mim uma vez. Preciso ir, disse. Fique para o bolo, Danielle insistiu. Tem bastante. Tenho trabalho amanhã. Saí antes que alguém pudesse argumentar. Sentei no carro na entrada deles por 10 minutos, mãos tremendo, tentando entender o que acabou de acontecer. Eles tinham dado minha casa. Então meu telefone vibrou com o lembrete da hipoteca. Foi quando algo dentro de mim mudou. Deixe-me te levar 10 anos para trás. Eu tinha 22 anos, recém-saído da Oregon State com um diploma em ciência da computação e especialização em matemática aplicada. Passei meu último ano construindo um algoritmo, uma ferramenta de análise de risco para empréstimos hipotecários que podia prever probabilidade de inadimplência com 94,7% de precisão. Deveria ser meu projeto de tese. Em vez disso, vendi para uma startup de fintech chamada Precision Analytics por $150 mil. Meu pai ficou orgulhoso por exatamente 3 dias. Então ele foi demitido. Lawrence Holloway, meu pai, trabalhou como gerente regional para Pacific Northwest Banking por 18 anos. Era bom no trabalho. Ótimo até. Até que uma auditoria interna revelou que vinha aprovando empréstimos para amigos e membros da família que não atendiam os padrões de qualificação. Nada criminoso, só desleixado, nepotista, contra as políticas. Deram 2 semanas de indenização e um acordo de não divulgação. 3 meses depois, meus pais estavam enfrentando execução hipotecária. Eles vieram até mim num sábado de manhã.
Eu estava morando num apartamento de estúdio em Portland, fazendo trabalho freelance de programação, tentando descobrir o que fazer com o resto da minha vida. Minha mãe chorou. Meu pai parecia cinza, diminuído. Estamos 3 meses atrasados, ele disse. O banco não vai negociar. Estão acelerando o empréstimo. Temos 60 dias antes de tomarem a casa. Quanto vocês devem? Total, 210 mil. Mas para alcançar e evitar execução hipotecária, precisamos de 42 mil. Steven, sei que você tem aquele dinheiro do seu algoritmo. Sei que é seu futuro. Mas se você pudesse só... Vou lidar com isso, disse. Alívio inundou os rostos deles. O que não sabiam era que eu já tinha feito outros 100 mil dólares nos 3 meses desde a formatura. Tinha construído mais 2 algoritmos, vendido um, licenciado o outro. Tinha dinheiro. Dinheiro de verdade. Mas também conhecia meu pai. Conhecia os padrões dele. Sabia que se só desse 42 mil dólares, eles gastariam tudo em 6 meses e estariam de volta na mesma situação. Então não dei o dinheiro a eles. Comprei a casa. Não diretamente. Isso teria sido óbvio demais. Em vez disso, criei a Cascade Holdings LLC, uma corporação de Delaware com estrutura de propriedade anônima. Contratei uma advogada de negócios chamada Patricia Reeves, 15 anos de experiência em direito imobiliário, para lidar com a papelada. Você quer comprar a hipoteca dos seus pais? Ela perguntou durante nossa primeira reunião. Isso é incomum. Eles não sabem que tenho dinheiro, expliquei. Se só der dinheiro para eles, vão desperdiçar. Mas se eu possuir a hipoteca, posso garantir que nunca entrem em inadimplência. Posso protegê-los de si mesmos. Patrícia me estudou por cima dos óculos de leitura. Você percebe que isto pode sair pela culatra espetacularmente se descobrirem? Não vão descobrir. Ela redigiu os papéis. Cascade Holdings, LLC, comprou a hipoteca do Pacific Northwest Banking por 187 mil dólares. Um desconto por causa do status de inadimplência. Tornei-me o credor deles. O banco deles. E por 10 anos paguei a hipoteca deles todo mês. Às vezes eles lembravam de me mandar o pagamento. Às vezes não. Quando esqueciam, cobria do meu salário da organização sem fins lucrativos. 45 mil dólares por ano, aconselhando famílias enfrentando execução hipotecária, o que fazia porque realmente acreditava em ajudar pessoas a manter as casas. A ironia não me escapava. Meus pais nunca questionaram para onde o dinheiro ia. Eles achavam que eu estava mal sobrevivendo, vivendo de salário em salário no meu apartamento triste pequeno, como minha mãe chamava. Eles não tinham ideia de que meu apartamento triste pequeno era na verdade um condomínio quitado com vista da cidade. Que meu Honda Accord tinha 47 mil quilômetros nele, porque também possuía um Tesla que mantinha numa garagem de armazenamento do outro lado da cidade. Que o salário da organização sem fins lucrativos era renda suplementar enquanto minha riqueza real vinha das 4 empresas que construí e vendi, do portfólio de investimento que retornava 18% anualmente e das propriedades imobiliárias comerciais em 3 estados. Vivia como se fosse pobre porque era mais fácil que explicar, mais fácil que assistir minha família me tratar diferente. Mais fácil que me tornar o banco ao qual deviam dinheiro. Mas agora, sentado naquele estacionamento encarando a mensagem da minha mãe, percebi algo. Eles nunca me valorizaram, nunca me viram, nunca uma vez disseram obrigado por uma década de pagamentos. E acabaram de transferir a escritura para minha irmã, sem contar ao credor deles. Aquilo foi uma violação, uma grande. Na lei hipotecária, chama-se cláusula de vencimento na venda. Se você transfere propriedade sem aprovação do credor, o credor pode acelerar o empréstimo, exigir pagamento completo imediatamente. Meus pais acabaram de acionar aquela cláusula. Abri minhas mensagens de texto, digitei minha resposta. Pergunte ao dono. Apertei enviar. Então liguei para Patricia Reeves. Steven, a voz de Patricia estava nítida apesar da hora tardia. Ela provavelmente estava revisando contratos. Sempre estava. O que há de errado? Eles violaram a cláusula de vencimento na venda. Transferiram a escritura para minha irmã sem autorização. Preciso que você mande o aviso de aceleração esta noite. Silêncio do outro lado. Você tem certeza? Ela perguntou finalmente. Porque uma vez que mandarmos isto, não há como voltar atrás. Eles terão 30 dias para pagar o saldo completo ou enfrentar execução hipotecária. Isso é, ouvi papéis farfalhando. 247.600 dólares de principal restante. Mande. Steven, esta é sua família. Sei exatamente quem eles são. Minhas mãos estavam firmes agora. Calmas. Mande o aviso. Correio certificado, e-mail, como quer que precise ser entregue. Quero que saibam amanhã de manhã. Tudo bem, mais farfalhar. Vou fazer meu paralegal redigir esta noite. Mas Steven, quando isto explodir, e vai explodir, você precisa estar pronto. Este tipo de revelação destrói famílias. A minha já foi destruída, disse. Só não sabiam ainda. O aviso chegou às 9h30 da manhã do dia seguinte. Sei porque estava rastreando a entrega de correio certificado online. Assisti o status atualizar de saiu para entregue e assinado por Ellie Holloway às 9h33. Meu pai estava no centro comunitário conduzindo um workshop de planejamento orçamentário para 3 famílias que estavam 2 meses atrasadas nas hipotecas, ensinando como negociar com credores, como documentar dificuldade, como lutar pelas casas. A ironia ainda estava lá. Meu telefone começou a vibrar às 10h15. Pai, chamada perdida. Pai, chamada perdida. Pai,
chamada perdida. Mãe, chamada perdida. Deixei tocar. Terminei o workshop. Ajudei uma mãe solteira a preencher uma aplicação de dificuldade. Expliquei a um veterano como solicitar tolerância. Ao meio-dia, tinha 17 chamadas perdidas. Às 12h45, recebi uma mensagem de Daniele. Daniele, que porra você fez? Papai está tendo ataque de pânico. Ligue pra ele agora. Não liguei. Às 14h30, meu telefone tocou de novo. Número diferente. Não reconheci. Atendi. Sr. Holloway, aqui é James Chan da Chan Associates Legal. Estou ligando em nome de Lawrence e Patricia Holloway, a respeito de um aviso de aceleração que receberam da Cascade Holdings LLC. Um advogado. Eles já tinham contratado um advogado. Como posso ajudar? Perguntei. Meus clientes receberam um aviso esta manhã, alegando que estão em inadimplência na hipoteca e exigindo pagamento completo de $247 mil em 30 dias. Acreditamos que isto é um erro ou possivelmente um documento fraudulento. Gostaríamos de resolver rapidamente antes de tomar ação legal contra Cascade Holdings por assédio e... Não é fraudulento, disse. Seus clientes violaram a cláusula de vencimento na venda no acordo hipotecário deles ao transferir propriedades sem autorização do credor. Isso é uma violação material. A aceleração é legal e vinculante. Silêncio. Eu... entendo. O tom de James Chan mudou. Ficou mais cuidadoso. E você é? Sou Stephen Holloway. Também sou o dono principal da Cascade Holdings LLC. Sou o credor deles, Sr. Chan. Tenho sido por 10 anos. E eles acabaram de dar minha propriedade sem permissão. O advogado fez um som entre tosse e risada. Jesus Cristo. Isto é um assunto de família, não é? Não mais. Sr. Holloway. Stephen, sou obrigado a te dizer que se você prosseguir com esta execução hipotecária contra seus próprios pais, a ótica vai ser extremamente ruim. Você provavelmente será pintado como... Não me importo com ótica, disse. Me importo com direitos de propriedade. Seus clientes têm 30 dias para pagar o saldo completo ou desocupar a propriedade. Essas são as opções deles. Eles não têm esse tipo de dinheiro. Você sabe que não tem. Então sugiro que perguntem à nova dona, minha irmã, para ajudá-los. Desliguei. Meu telefone explodiu com ligações, mensagens, correios de voz. Ignorei todos até que às 18 horas, meu pai ligou de um número que não reconheci. Provavelmente pegou o telefone de alguém emprestado porque parei de atender o dele. Contra meu melhor julgamento, atendi. Stephen, que diabos você fez? A voz dele era pânico puro, tremendo. Alguma empresa, Cascade Holdings, está dizendo que estamos em inadimplência. Estão cobrando o empréstimo inteiro, $250 mil. Temos 30 dias ou eles tomam a casa. Você tem que consertar isso. Você é bom com essas coisas. Trabalha com hipotecas. Ligue para eles. Diga que foi um erro. Estava sentado no carro fora do meu prédio de condomínio assistindo o pôr do sol sobre o centro de Portland. O céu estava laranja e roxo. Lindo. Não posso fazer isso, pai. Por que não, Stephen? Isto é sério. Podemos perder tudo. Preciso que você... Não posso ligar para eles, disse. Por que não posso ligar para mim mesmo? A linha ficou morta em silêncio. Podia ouvir respiração. Irregular. Confusa. Do que você está falando? Cascade Holdings, disse. Minha voz estava perfeitamente firme. Calma. Como se estivesse explicando uma planilha orçamentária para um cliente. Sou eu, pai. Eu sou o Cascade Holdings. Tenho sido seu credor por 10 anos. Comprei sua hipoteca quando vocês estavam enfrentando execução hipotecária. Venho pagando todo mês. E vocês acabaram de transferir a escritura para Daniele sem minha permissão. Ouvi ele derrubar o telefone. Ouvi bater no que soava como uma mesa. Ouvi a voz da minha mãe no fundo. Lawrence, o que houve? O que ele disse? Ouvi ele contar. Ouvi ela gritar. Meu pai pegou o telefone de volta. A respiração estava trabalhosa, pesada. Você vem mentindo para nós este tempo todo. Você é rico e deixou a gente pensar. Salvei vocês, interrompi. Salvei sua casa quando estavam 3 meses da execução hipotecária, quando o banco não negociava, quando vieram até mim implorando. Não só dei dinheiro que teriam explodido em 6 meses, comprei a hipoteca, tornei-me seu credor e paguei todo mês, mesmo quando esqueciam, mesmo quando gastavam o dinheiro em outras coisas. Cobri. Somos sua família. A voz da minha mãe estava estridente no fundo, perto do telefone agora. Ela agarrou do meu pai. Como você pôde fazer isto conosco? Manter segredos? Nos espiar? Espiar? Ri. Saiu frio, amargo. Dei uma casa a vocês, mãe. Dei 10 anos de estabilidade. E vocês entregaram minha propriedade para Daniele sem nem perguntar. Sem nem me contar. Vocês fizeram uma festa com bolo e ninguém pensou em mencionar que estavam dando a casa que venho pagando. Não sabíamos. Ela guinhou. Exatamente. Silêncio. Pesado. Grosso. Stephen, por favor. Meu pai tinha o telefone de novo. A voz rachou. Cometemos um erro. Deveríamos ter te contado. Deveríamos ter perguntado. Mas não faça isso. Não tome a casa. É aqui que te criamos. Onde sua mãe e eu vivemos por 34 anos. Esta é nossa casa. É minha casa, disse. Tem sido por uma década. E vocês deram pra Daniele porque acham que ela merece mais que eu. Isso não é... Não quisemos dizer... Vocês têm 30 dias, disse. Mesmo prazo que me deram quando eu tinha 22 e vocês precisavam de ajuda. Descubram. Desliguei.
Meu telefone vibrou imediatamente. Mensagem após mensagem. Pai, por favor, ligue de volta. Mãe, você está sendo cruel e vingativo. Daniele, eu não sabia. Juro que não sabia que você estava pagando algo. Por favor, não nos puna pelo erro deles. Brad, podemos resolver algo. Família não faz isso com família. Desliguei meu telefone. 3 dias depois, eles apareceram no meu condomínio. Todos os 4. De pé no saguão do meu prédio às 7 da manhã num sábado. O porteiro ligou soando apologético. Senhor Holloway, você tem visitantes. Dizem que são família. Devo mandá-los subir? Poderia ter dito não. Poderia ter feito a segurança escoltá-los para fora. Em vez disso, disse sim, porque parte de mim queria que vissem. Queria que vissem o que perderam. Chamei eles para o 8º andar. Quando abri a porta, o rosto da minha mãe ficou branco. Meu condomínio tinha 1.800 metros quadrados. Janelas do chão ao teto com vista da cidade. Pisos de madeira. Cozinha moderna com bancadas de mármore. Arte original nas paredes. Não impressões. Pinturas reais de artistas locais que comissionei. Isto não era um apartamento triste pequeno. Isto valia $1.200.000. Steven, a voz da minha mãe estava pequena, confusa. Você mora aqui? Por 6 anos. Me afastei. Entrem. Eles entraram devagar. Daniele olhou ao redor com olhos arregalados. Brad continuou tocando coisas. O sofá de couro, a estante, a ilha da cozinha, como se estivesse tentando confirmar que eram reais. Meu pai só ficou de pé na entrada me encarando. Por favor, ele disse finalmente. O rosto estava cinza, exausto. Ele envelheceu 10 anos em 3 dias. Faremos qualquer coisa. Te pagar de volta, assinar papéis, o que você quiser. Só não tome a casa. Olhei para eles. Para a família que fez piada do meu carro, do meu trabalho, da minha vida. A família que nunca uma vez perguntou se eu estava bem, se estava feliz, se precisava de algo. A família que deu minha casa sem me contar. Sentem, disse. Sentamos na minha sala. Eles no sofá, eu na cadeira do outro lado. Quanto você vale? Minha mãe perguntou. A voz estava rouca. 8 dígitos, disse. Mais ou menos. Daniele fez um som quase como um soluço. E você só nos deixou pensar que era pobre? Lutando? As mãos do meu pai estavam tremendo. Por que você faria isso? Porque queria ver se vocês me valorizariam sem dinheiro, disse. Queria saber se respeitariam o trabalho que faço, ajudando famílias a manter as casas, mesmo se pensassem que estava mal sobrevivendo. Queria saber se me tratariam como família porque sou seu filho, não porque sou seu banco. Nós te valorizamos. Minha mãe começou, mas levantei a mão. Vocês deram a casa para Daniela porque ela está começando uma família, porque ela merece. Disseram que eu não saberia o que fazer com 4 quartos porque sou solteiro e tenho 32 anos. Vocês passaram 10 anos fazendo piadas sobre minha vida, meu carro, minhas escolhas, e nenhuma vez, nenhuma única vez, disseram obrigado por pagar sua hipoteca. Não sabíamos, Daniele disse. Lágrimas estavam escorrendo pelo rosto. Steven, juro, se soubesse, você teria... O quê? Me tratado diferente? Olhei para ela, para minha irmã mais nova que sempre foi a favorita, a criança dourada. Esse é o problema, Daniele. Não queria ser tratado diferente. Só queria ser tratado como família. Meu pai se inclinou para a frente, colocou a cabeça nas mãos. O que você quer de nós? Ele perguntou. Dinheiro? Um pedido de desculpas? Só diga como consertar isso. Tinha pensado sobre isto por 3 dias. Simulei cenários diferentes. Imaginei finais diferentes. A casa é de vocês, disse finalmente. Alívio inundou os rostos deles. Mas continuei. É a última coisa que vão receber de mim. Estou perdoando a dívida. A hipoteca está paga completamente. Patrícia vai mandar a satisfação de hipoteca semana que vem. A casa pertence a Daniele, exatamente como vocês queriam. Steven, meu pai começou. Também estou cortando vocês completamente. Sem mais dinheiro, sem mais ajuda. Sem mais ligações emergenciais às 2 da manhã pedindo para eu consertar seus problemas. Vocês queriam que Daniele tivesse tudo. Ela pode ter, incluindo a responsabilidade. A expressão da minha mãe torceu de alívio para a raiva em meio segundo. Você não pode só abandonar sua família. Não estou abandonando ninguém, disse calmamente. Estou estabelecendo limites, saudáveis, do tipo que deveria ter estabelecido 10 anos atrás. Então é isso? Meu pai se levantou. O rosto estava vermelho agora, furioso. Cometemos um erro. E você está só nos cortando da sua vida? Depois de tudo que fizemos por você? Depois de te criar, pagar pela sua educação? Vocês não pagaram pela minha educação, disse. Tive bolsa completa, lembra? Vocês me fizeram pegar empréstimos estudantis mesmo assim porque disseram que eu precisava aprender responsabilidade financeira. Paguei aqueles em 2 anos com dinheiro da minha primeira venda de algoritmo. Ele abriu a boca. Fechou. E quanto a me criar, vocês criaram. Foram bons pais quando eu era jovem. Mas em algum lugar ao longo do caminho pararam de me ver. Pararam de me valorizar. Me tornei o filho conveniente. O que sempre ajudaria. Sempre pagaria. Sempre apareceria. E vocês tiraram vantagem disso. Isso não é justo, minha mãe disse. Nem é dar a casa de alguém sem perguntar. Brad se levantou, colocou uma mão no ombro de Daniele. Devíamos ir, ele disse quietamente. Deixar todos esfriarem. Conversar de novo mais tarde quando... Não há nada para conversar, disse. A casa é de vocês. A hipoteca está perdoada. Considerem meu presente final. Mas terminei de ser seu banco, seu plano reserva, sua rede de segurança.
Daniele estava chorando mais forte agora. Steven, por favor, somos família. Podemos consertar isso, podemos... Família ajuda a família, certo? Olhei para ela. Foi o que mamãe disse. Então ajudem uns aos outros. Vocês têm a casa. Têm uns aos outros. Vão ficar bem. Caminhei até a porta. Abri. Eles saíram devagar, um por um. Daniele continuou olhando para trás como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Não mudei. Meu pai foi o último a sair. Ele parou na porta. Você está cometendo um erro, ele disse. Cortando sua família por orgulho, por dinheiro. Você vai se arrepender disso. Talvez, disse. Mas pelo menos vou me arrepender numa casa que realmente possuo. Fechei a porta. 6 meses depois, estou sentado no meu escritório num novo centro comunitário em Seattle. Operações expandidas. Estamos ajudando 40 famílias por mês agora ao invés de 12. Contratei mais 3 conselheiros. Abri uma clínica de assistência jurídica. O trabalho importa. Sempre importou. Meu telefone vibra. Uma mensagem de um número desconhecido. Desconhecido. Aqui é Daniele. Usando um número novo porque você bloqueou meu velho. Papai teve ataque cardíaco semana passada. Ele está bem. Estável. Mas está pedindo por você. Por favor, ligue. Encaro a mensagem por um longo tempo. Parte de mim quer ligar. Quer checar ele. Quer ser o bom filho. Mas lembro da conversa através da parede. Steven tem 32 anos e é solteiro. O que ele faria com uma casa de 4 quartos? Lembro da mensagem. Agora que Daniele possui a casa, ela vai precisar do seu apoio mais do que nunca. Lembro de 10 anos de pagamentos. 0 obrigados. Deleto a mensagem. Patrícia liga aquela tarde. Vi os registros de propriedade. Eles venderam a casa. Conseguiram 740 mil dólares. Mudaram para um condomínio no centro. Bom para eles. Digo. Steven, a voz dela está cuidadosa. Seu pai teve um ataque cardíaco. Daniele vem tentando te alcançar. Eu sei. E espero que ele se recupere. Genuinamente. Mas não vou voltar. Ela fica quieta por um momento. Sabe, em todos os meus anos praticando direito, vi muitas disputas familiares. A maioria termina mal. Mas às vezes, raramente, as pessoas precisam bater no fundo antes de entenderem o que perderam. Talvez, digo, ou talvez algumas pessoas nunca entendam. De qualquer jeito, não é mais meu problema. Justo, ela pausa. Pelo que vale, você fez a coisa certa. Estabelecer limites não é crueldade, é sobrevivência. Depois que desligamos, sento no meu escritório e penso sobre isso. Sobre sobrevivência. Sobre limites. Sobre a diferença entre ajudar pessoas e habilitá-las. Sobre a casa que nunca quis, mas paguei mesmo assim. Sobre a família que nunca me viu até eu tirar algo. Meu telefone vibra de novo. Outra mensagem. Desconhecido, por favor. Ele está pedindo por você. Ele sente muito. Todos sentimos muito. Podemos conversar? Desligo meu telefone. Porque aqui está o que aprendi. Família não é sobre sangue. Não é sobre obrigação ou culpa ou história compartilhada. É sobre aparecer, se ver, se valorizar. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é ir embora. Eles conseguiram a casa deles, o bolo deles, a celebração deles. Consegui meus limites. Ambos conseguimos exatamente o que merecíamos.